Mais buracos. Na noite seguinte, Jesus e eu entramos de novo na perna direita do inferno. Vi, como das outras vezes, o amor que Jesus nutria por todas aquelas almas perdidas no inferno e senti o seu amor por mim e por todos que estavam na terra. Filha, o desejo do Pai é que ninguém pereça. Satanás engana muitos e eles o seguem. Mas Deus tem compaixão. Ele é um Deus de amor. Se essas almas tivessem realmente se voltado para o Pai e se arrependido, Ele as teria perdoado. Uma imensa ternura estava estampada no rosto de Jesus ao me dizer essas palavras. Caminhamos de novo entre os buracos em chamas e passamos por mais pessoas atormentadas. Meu Senhor, quantos horrores! Eram almas e mais almas queimando. Ao longo do caminho, passamos por muitas almas queimando no inferno. Por todo o caminho, mãos em chamas se estendiam para Jesus. Onde devia existir carne, só havia ossos. Uma massa informe e cinzenta de carne queimando e em decomposição. Dentro de cada forma esquelética havia uma névoa de alma suja cinzenta, vivendo para sempre dentro de um esqueleto seco. Pelos gritos, eu podia perceber que eles sentiam o fogo, os vermes, a dor e a desesperança. Seus gritos enchiam a minha alma de uma dor tão grande que nem consigo descrever. Se eles pelo menos tivessem escutado, eles não estariam ali. Eu já sabia que todas as almas no inferno permaneciam com todos os seus sentidos e que se lembravam de tudo aquilo que lhes foi dito. Também sabiam que não havia saída e que estavam perdidas para sempre. Mesmo assim, ainda clamavam por misericórdia. Paramos no buraco seguinte. Era exatamente igual a todos os outros. Dentro havia uma forma que pela voz era de mulher. Ela implorava a Jesus que a libertasse das chamas. Jesus, mais uma vez, me explicou que quando aquela mulher estava na terra, ele a chamou, implorou para que entregasse seu coração a ele antes que fosse tarde. Eu insisti. Eu amei e atraí essa mulher a mim pelo meu espírito. Sim, Senhor, eu seguirei, ela me dizia. Mas, na verdade, o seu coração não tinha essa intenção. Eu sabia onde estava o seu coração. Mandei vários mensageiros para dizer que se arrependesse dos seus pecados e que viesse a mim, mas ela não me ouviu. Queria usá-la para ministrar, para ajudar outros a me acharem. Eu a chamei, mas ela não me ouviu e nem se arrependeu dos seus pecados. Em resposta, a mulher perguntou a Jesus se ele se lembrava da época em que ela ia à igreja e era uma boa mulher. E garantiu a Jesus que tinha entrado para a igreja, que era membro da igreja dele, que sabia o que o chamado dele era para a vida dela, que tinha que obedecer a esse chamado a qualquer custo, e segundo ela, foi exatamente isso que fez. Mas suas palavras não convenceram Jesus. Ela ainda estava cheia de mentiras e de pecados. De fato, tinha sido membro de uma igreja, mas isso não a levou ao céu. Esta mulher, filha, nunca se arrependeu dos pecados e ainda levou outros a tropeçarem na minha palavra. Ela não perdoava os que a feriam. Fingia me amar e me servir quando estava entre os crentes. Mas quando não estava entre eles, mentia, enganava e roubava. Deixou-se levar por espíritos sedutores e gostava de sua vida dupla.
tinha a língua ferina. Falava mal dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Ela os julgava e se achava mais santa do que eles. Mas seu coração estava cheio de pecados mais graves. Nunca ouviu o meu doce espírito de compaixão. Julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram crianças na fé. E foi muito dura. Sim, disse que me amava, mas o seu coração estava longe de mim. Ela conhecia os caminhos do Senhor e os compreendia, filha, mas preferia brincar com Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Se tivesse servido a Deus com sinceridade, não estaria aqui hoje. Não se pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo. E então Jesus me advertiu para ficar bem longe dos espíritos sedutores. Segundo ele, muitos nos últimos dias se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e servindo ao pecado. Eu não deveria caminhar com eles. Quando estávamos indo embora, a mulher começou a amaldiçoar e xingar Jesus. Havia outra forma esquelética em outro buraco. Eu sentia o cheiro da morte bem antes de chegarmos. Era um esqueleto semelhante aos outros. Fiquei imaginando o que aquela alma tinha feito para estar ali, perdida e sem esperanças, sendo seu futuro a eternidade no inferno. Quando ouvia o choro das almas angustiadas, eu chorava também. Das chamas que subiam do buraco, ouvi uma voz de mulher falando com Jesus. Ela estava citando a palavra de Deus. Perguntei ao Senhor o que ela estava fazendo ali, já que dizia claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a luz do mundo. Venha para Jesus e Ele te salvará. Quando ela falava, muitas das almas perdidas ao seu redor a escutavam. Algumas blasfemavam, outras xingavam, algumas a mandavam se calar. Outras ainda perguntavam se de fato havia esperança. E gritos aflitos de pedidos de ajuda a Jesus impregnavam o ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Não entendi por que aquela mulher estava pregando o Evangelho ali. Jesus então me explicou que a havia chamado quando ela contava 30 anos. Queria que ela pregasse a palavra dele e fosse uma testemunha do Evangelho. De fato, ela atendeu ao seu chamado por muitos anos e cresceu no conhecimento do Senhor, ouvindo a sua voz e fazendo boas obras para Ele. Ela estudava a palavra de Deus, orava sempre e teve muitas das suas orações atendidas. Ela ensinou a muita gente o caminho da santidade e era fiel em sua casa. Mas um dia, descobriu que o marido estava tendo um caso com outra mulher. E apesar dele ter pedido perdão, ela não o perdoou. É verdade que o marido estava errado e cometeu um pecado muito grave. Mas ela conhecia a palavra do Senhor e sabia que tinha que perdoar, pois sempre há uma saída em todas as tentações. O marido pediu